Olá, aqui é Carlos Quintino, comentarista de entretenimento, e esse é o canal VIP, a Van Premiere. Saiba antes as emoções que terá quando estrear O Aprendiz. Não vai ser com o Roberto Justus e nem é, na verdade, o Aprendiz criado por Donald Trump. Foram muito felizes em criar esse filme com este nome, porque atraiu. Eu, como já disse algumas vezes, eu não gosto de ouvir, nem assistir, nem ler os resumos das assessorias que mandam pra gente, né? Então realmente eu não sabia nem do que se tratava. Dava a impressão de poder ser o Bastidores, o Aprendiz, mas não. É contada a história da ascensão do Donald Trump, né? Mas desde, não mostra da infância, obviamente, mas mostra ele quando ainda era desconhecido, completamente desconhecido. Na verdade, até no primeiro momento, dá a impressão de que o filme foi feito para poder realçar o lado humano, meio desengonçado e até meio perdidão, né? Ingênuo. Isso pensando em termos de estar próximo das eleições lá nos Estados Unidos, né? Então mostra ele uma pessoa despreparada, mostra também o pai que também não dava muita atenção a ele, quer dizer, ele vem de uma família rica, né? O pai Fred era meio durão, meio cabeça dura também, e não dava muita atenção. Ele queria criar, enfim, ele queria de alguma forma estar junto daqueles que são muito ricos, etc., para poder encontrar um caminho, para poder ajudar a criar a Trump Tower, né? Aquele edifício enorme que ele quis fazer em Nova York. E encontra no filme, na época de anos 70, encontra uma Nova York meio despedaçada, caindo aos pedaços, e queria criar naquele local coisa que ali está muito, muito bagunçado, uma Nova York muito péssima, muito caída aos pedaços realmente, né? Então, ele encontra no Roy Cohn, que é um advogado famoso, conhecidíssimo, que poderia pegar para poder ajudá-lo contra aquela parte que estava acontecendo junto à Receita Federal, etc., né, que é impostos, etc. E ele encontra uma raposa, né? O cara é uma raposa e ele, na verdade, é um treinador, é um mentor, vamos dizer assim, que vai criando ele, dando alguns meandros de como ele podia entrar na política, como é que ele poderia criar, ganhar, né? E é um cara que usava de métodos um tanto quanto não muito aceitáveis, né? Muito tradicionais, para poder ganhar as causas que ele queria. Aquela famosa coisa de ter o juiz, ter o magistrado, saber de coisas do passado dele, ou ter uma coisa na manga, né? Algumas gravações, fotos, etc. E com isso ele conseguia até fazer isso. E ele, no fundo, ele não gostava muito disso no início, né? Ele não achava muito disso, não. Com o passar do tempo, você vai vendo que ele vai tendo uma malícia maior, né? E com isso, mostra ele um empreendedor cada vez mais arrojado e, de certa forma, vai se distanciando do Roy, né? E mostra ele, inclusive, na forma de ganhar, de se apaixonar pela Ivana, né? Que mostra ele adorável, ele ele é, né? Na verdade, é muito obcecado naquilo que ele quer fazer e vai vendo que ele vai conseguindo cada vez mais se destacar. E aí mostra um outro lado, que é um lado que a gente pensa, bom, agora mostra o que alguns falam a respeito dele, né, nos dias de hoje, né, que é um pouco mais frio, mais sarcástico, obcecado, continua sendo, mas você vai poder ver isso, né, que quando eu falei que eu ia assistir o filme, alguns nem quiseram assistir. Eu acho que é importante a gente saber um pouco mais, você tirar as suas próprias conclusões, né? A Diamond Filmes criou está distribuindo esse filme, vai a partir do dia 17, vai ficar eu vim aqui assistir no Cine Marquise, que foi feita a abertura para a imprensa, e eu acho que você, nada mais do que se você é a favor, se gosta do Trump, você vai poder assistir
algumas sacadas interessantes dele. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Tem sempre alguma coisa que você pode aproveitar e ressignificar. E se você não gosta, também é bom você saber, conhecer com quem é que ele está, com quem a gente está se familiarizando ou completamente detestando. É isso. Carlos Quintino aqui, diretamente do Cine Marquise, aqui na Paulista, no Conjunto Nacional de São Paulo, direto para o canal VIP Avan Premiere. Saiba antes as emoções que terá quando estrear. Um abraço, até o próximo. Olá, aqui é Carlos Quintino, comentarista de entretenimento, e esse é o canal VIP Avan Premiere. Saiba antes as emoções que terá quando estrear O Aprendiz. Não vai ser com o Roberto Justus e nem é, na verdade, o Aprendiz criado por Donald Trump. Foram muito felizes em criar esse filme com este nome, porque atraiu. Eu, como já disse algumas vezes, eu não gosto de ouvir, nem assistir e nem ler os resumos das assessorias que mandam pra gente, né? Então realmente eu não sabia nem do que se tratava. Dava a impressão de que podia ser o Bastidores, o Aprendiz, mas não. É contada a história da ascensão do Donald Trump, né? Mas não mostra da infância, obviamente, mas mostra ele quando ainda era desconhecido, completamente desconhecido. Na verdade, até no primeiro momento dá a impressão de que o filme foi feito para poder realçar o lado humano, meio desengonçado e até meio perdidão, né? Ingênuo. Isso pensando em termos de estar próximo das eleições lá nos Estados Unidos, né? Então mostra ele uma pessoa despreparada, mostra também o pai que também não dava muita atenção a ele, quer dizer, ele vem de uma família rica, né? O pai Fred era meio durão, meio cabeça dura também, e não dava muita atenção. Ele queria criar, enfim, ele queria de alguma forma estar junto daqueles que são muito ricos, etc., para poder encontrar um caminho, para poder ajudar a criar a Trump Tower, né? Aquele edifício enorme que ele quis fazer em Nova York. E encontra no filme, na época de anos 70, encontra uma Nova York meio despedaçada, caindo aos pedaços, e queria criar naquele local coisa que ali está muito, muito bagunçado, uma Nova York muito péssima, muito caída aos pedaços realmente, né? Então, ele encontra no Roy Cohn, que é um advogado famoso, conhecidíssimo, que poderia pegar para poder ajudá-lo contra aquela parte que estava acontecendo junto à Receita Federal, etc., né, que impostos, etc. E ele encontra uma raposa, né? O cara é uma raposa e ele, na verdade, é um treinador, é um mentor, vamos dizer assim, que vai criando ele, dando alguns meandros de como ele poderia entrar na política, como é que ele poderia criar, ganhar, né? E é um cara que usava de métodos um tanto quanto não muito aceitáveis, né?
muito tradicionais, para poder ganhar as causas que ele queria. Aquela famosa coisa de ter o juiz, ter o magistrado, saber de coisas do passado dele, ou ter uma coisa na manga, né? Algumas gravações, fotos, etc. E com isso ele conseguia até fazer isso. E ele, no fundo, ele não gostava muito disso no início, né? Ele não achava muito disso, não. Com o passar do tempo, você vai vendo que ele vai tendo uma malícia maior, né? E com isso, mostra ele um empreendedor cada vez mais arrojado e, de certa forma, vai se distanciando do Ryan, né? E mostra ele, inclusive, de uma forma de ganhar, de se apaixonar pela Ivana, né? Que mostra ele adorava, ele ele é, né? Na verdade, é muito obcecado naquilo que ele quer fazer e vai vendo que ele vai conseguindo cada vez mais se destacar. E aí mostra um outro lado, que é um lado que a gente pensa, bom, agora mostra o que alguns falam a respeito dele, né, nos dias de hoje, né, que é um pouco mais frio, mais sarcástico, obcecado, continua sendo, mas você vai poder ver isso, né, que quando eu falei que eu ia assistir o filme, alguns nem quiseram assistir. Eu acho que é importante a gente saber um pouco mais, você tirar suas próprias conclusões, né? A Diamond Filmes está distribuindo esse filme, vai a partir do dia 17, vai ficar eu vim aqui assistir no Cine Marquise, que foi feita a abertura para a imprensa, e eu acho que você, nada mais do que você, se você é a favor, se gosta do Tramp, você vai poder assistir algumas sacadas interessantes dele. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Tem sempre alguma coisa que você pode aproveitar e ressignificar. E se você não gosta, também é bom você saber, conhecer com quem é que ele está, com quem a gente está se familiarizando ou completamente detestando. É isso. Carlos Quintino aqui, diretamente do Cine Marquise, aqui na Paulista, no Conjunto Nacional de São Paulo, direto para o canal VIP Avan Premiere. Saiba antes as emoções que terá quando estrear. Um abraço, até o próximo. Olá, aqui é Carlos Quintino, comentarista de entretenimento, e esse é o canal VIP Avan Premiere. Saiba antes as emoções que terá quando estrear O Aprendiz. Não vai ser com o Roberto Justus e nem é, na verdade, o Aprendiz criado por Donald Trump. Foram muito felizes em criar esse filme com este nome, porque atraiu. Eu, como já disse algumas vezes, eu não gosto de ouvir, nem assistir, nem ler os resumos das assessorias que mandam pra gente, né? Então realmente eu não sabia nem do que se tratava. Dava a impressão de poder ser o bastidores do Aprendiz, mas não. É contada a história da ascensão do Donald Trump, né? Mas não mostra da infância, obviamente, mas mostra ele quando ainda era desconhecido, completamente desconhecido. Na verdade, até no primeiro momento, dá a impressão de que o filme foi feito para poder realçar o lado humano, meio
desengonçado e até meio perdidão, né? Ingênuo. Isso pensando em termos de estar próximo das eleições lá nos Estados Unidos, né? Então mostra ele uma pessoa despreparada, mostra também o pai que também não dava muita atenção a ele, quer dizer, ele vem de uma família rica, né? O pai Fred era meio durão, meio cabeça dura também, e não dava muita atenção. Ele queria criar, enfim, ele queria de alguma forma estar junto daqueles que são muito ricos, etc., para poder encontrar um caminho, para poder ajudar a criar a Trump Tower, né? Aquele edifício enorme que ele quis fazer em Nova York. E encontra no filme, na época de anos 70, encontra uma Nova York meio despedaçada, caindo aos pedaços, e queria criar naquele local coisa que ali está muito, muito bagunçado, uma Nova York muito péssima, muito caída aos pedaços realmente, né? Então, ele encontra no Roy Cohn, que é um advogado famoso, conhecidíssimo, que poderia pegar para poder ajudá-lo contra aquela parte que estava acontecendo junto à Receita Federal, etc., né, que impostos, etc. E ele encontra uma raposa, né? O cara é uma raposa e ele, na verdade, é um treinador, é um mentor, vamos dizer assim, que vai criando ele, dando alguns meandros de como ele podia entrar na política, como é que ele poderia criar, ganhar, né? E é um cara que usava de métodos um tanto quanto não muito aceitáveis, né? Muito tradicionais, para poder ganhar as causas que ele queria. Aquela famosa coisa de ter o juiz, ter o magistrado, saber de coisas do passado dele, ou ter uma coisa na manga, né? Algumas gravações, fotos, etc. E com isso ele conseguia até fazer isso. E ele, no fundo, ele não gostava muito disso no início, né? Ele não achava muito disso, não. Com o passar do tempo, você vai vendo que ele vai tendo uma malícia maior, né? E com isso, mostra ele um empreendedor cada vez mais arrojado e, de certa forma, vai se distanciando do Roy, né? E mostra ele, inclusive, na forma de ganhar, de se apaixonar pela Ivana, né? Que mostra ele adorável. Ele ele é, né? Na verdade, é muito obcecado naquilo que ele quer fazer e vai vendo que ele vai conseguindo cada vez mais se destacar. E aí mostra um outro lado, que é um lado que a gente pensa, bom, agora mostra o que alguns falam a respeito dele, né, nos dias de hoje, né? Que é um pouco mais frio, mais sarcástico, obcecado, continua sendo, mas você vai poder ver isso, né? Que quando eu falei que eu ia assistir o filme, alguns nem quiseram assistir. Eu acho que é importante a gente saber um pouco mais, você tirar suas próprias conclusões, né? A Diamond Filmes está distribuindo esse filme, vai a partir do dia 17, vai ficar eu vim aqui assistir no Cine Marquise, que foi feita a abertura para a imprensa, e eu acho que você, nada mais do que você, se você é a favor, se gosta do Trump, você vai poder assistir algumas sacadas interessantes dele. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Tem sempre alguma coisa que você pode aproveitar e ressignificar. E se você não gosta, também é bom você saber, conhecer com quem é que ele está, com quem a gente está se familiarizando ou completamente detestando. É isso. Carlos Quintino, aqui, diretamente do Cine Marquise, aqui na Paulista, no Conjunto Nacional de São Paulo, direto para o canal VIP Avan Premier. Saiba antes as emoções que terá quando estrear. Um abraço, até o próximo.
Olá, aqui é Carlos Quintino, comentarista de entretenimento, e esse é o canal VIP, a Van Premiere. Saiba antes das emoções que terá quando estrear O Aprendiz. Não vai ser com o Roberto Justus e nem é, na verdade, o Aprendiz criado por Donald Trump. Foram muito felizes em criar esse filme com este nome, porque atraiu. Eu, como já disse algumas vezes, eu não gosto de ouvir, nem assistir e nem ler os resumos das assessorias que mandam para a gente, né? Então realmente eu não sabia nem do que se tratava. Dava a impressão de poder ser o Bastidores, o Aprendiz, mas não. É contada a história da ascensão do Donald Trump, né? Mas desde, não mostra da infância, obviamente, mas mostra ele quando ainda era desconhecido, completamente desconhecido. Na verdade, até no primeiro momento dá a impressão de que o filme foi feito para poder realçar o lado humano, meio desengonçado e até meio perdidão, né? Ingênuo. Isso pensando em termos de estar próximo das eleições lá nos Estados Unidos, né? Então mostra ele uma pessoa despreparada, mostra também o pai que também não dava muita atenção a ele, quer dizer, ele vem de uma família rica, né? O pai Fred não é